Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, amores, hoje nós vamos falar sobre a Constituição. Que será que é isso, Constituição? Esse livro aqui, amores, um livro que tem um texto com todos os direitos e os deveres de nós cidadãos, tá? O que nós temos direitos? Por exemplo, saúde, educação, segurança, lazer, cultura, tá? Vamos ver alguns exemplos. Agora, nessa época de pandemia, o governo criou o auxílio emergencial de R$ 600. A princípio, para ter 3 meses, né? Onde o governo ajudaria as pessoas que não têm condições, né? Devido a essa quarentena, né? Não poder trabalhar, não tem condições de sustentar a si e a sua família. Então, o governo criou esse auxílio de R$ 600, tá? Ele está dando, né, o que nós precisávamos. Tem também o projeto Comida Boa, que é um auxílio de R$ 50, que é distribuído através da prefeitura para aquelas famílias mais vulneráveis, tá? Ele é apenas para fazer compra em mercados. Então, existem alguns estabelecimentos conveniados, a pessoa vai ao mercado e tem o direito de gastar R$ 50 no mês, né? Que mais? Então, esse auxílio. A questão da segurança. Nessa época de pandemia, né, foi decretado que não se pode ter aglomerações, né, em lugar algum pode ter. E algumas pessoas não estavam respeitando esse tipo de coisa. Então, existem os guardas municipais que estão fazendo as visitas e estão primeiro orientando e depois, né, se não cumprirem com as regras, vão acabar levando multas, tá? Mas então está sendo a questão de segurança, né? É só um exemplo essa parte da pandemia, está sendo cumprido. Ah, mas fora da pandemia, prof, existe segurança, né? Os policiais, os guardas, tudo. Mas talvez precisasse um pouco mais, né? E como é que eles vão fazer isso? Os governantes têm que dar um jeito, eles têm que pensar em concursos públicos, eles têm que, de alguma maneira, dar segurança para a população, tá? Educação, que é outro direito. Todo mundo tem direito à educação. Nós aqui, graças a Deus, temos uma condição privilegiada e nós estudamos numa escola particular, tá? Então, nossas famílias pagam para nós estudarmos, vocês, né? E quem não tem condição? Quem não tem condição de estudar, não estuda? De pagar por um estudo? Daí não estuda. Não, o governo também dá, né, oportuniza para essas pessoas que não têm condição financeira de pagar por uma educação né, particular, e ele gera escolas, tá? Então existem as escolas municipais, as estaduais, que são das escolas do ensino fundamental, médio, e também existe a de ensino superior, tá? Que no caso aqui em Ponta Grossa nós temos a UEPG, tá? Que é uma faculdade, uma universidade que nós não pagamos, né, para estudar lá. Que mais que tem de outros exemplos que eu poderia citar para vocês? Saúde. Nem todo mundo tem condição de pagar um plano de saúde. Como que funciona? Quem tem condição paga mensalmente um valor, tá? Para receber assistência médica quando precisar, tanto como consultas, né? Ou então exames. Mas e quem não pode pagar por esse valor? E é um valor, inclusive, alto, carinho, em torno, assim, dos R$ 300, mais ou menos, para um adulto, né? Digamos assim. Tem uns mais caros e tem uns mais baratos. Então, amores, quem não pode, quem não tem condições, faz como? Morre daí? Não, né? O governo, do jeito que ele consegue, oportuniza para as pessoas, né, o atendimento de graça. A pessoa não precisa pagar, né? Tem as unidades básicas de saúde, os hospitais, onde as pessoas vão e fazem, inclusive, exames. Né? Se eu precisar, por exemplo, de um raio-x, eu vou lá no pronto-socorro, né? Ou vou lá na unidade básica de saúde e eles vão fazer esse raio-x para mim de graça, eu não vou pagar por isso. Claro que
eu vou esperar um bom tempo para ser atendida. Enfim, uma série de coisas que precisam melhorar e muito, né? Mas o governo tem oportunizado, né, para os cidadãos. Vejam, gente, são tantas coisas que o governo tem que dar para os cidadãos que às vezes eles não dão conta, tá? Então, por isso que acaba gerando essas brigas que a gente assiste na TV entre um partido, entre outro, porque cada um tem um tipo de ideia para tentar melhorar. Só que a cada dia a população cresce um pouco mais, né? Nascem novas pessoas, também morrem, né? Morrem pessoas. Mas cada dia é uma dificuldade diferente que eles têm que enfrentar, tá? E todas essas dificuldades eles discutem lá no governo, tá? Mas assim, voltando na Constituição aqui, né, que eu já falei alguns exemplos, segurança, saúde, educação, lá na página 180 e 181, vai trazer um pedacinho de um texto lá da Constituição, tá? Então, vou ler um só para vocês como exemplo, olha só. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Como que eles vão fazer isso? Eles vão ter que dar um jeito, tá? Na Constituição e eles têm que fazer. Tá? Vamos ver um outro aqui, ó. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Imaginem que tem um vazamento de petróleo, né? Lá no Rio de Janeiro, lá no litoral, onde tem a refinaria. Gente, é uma perda gigantesca para o meio ambiente, né? A poluição. Fora que para controlar esse tipo de vazamento é muito difícil. O ambiente perde, peixes morrem, tá? Então eles têm que dar um jeito de conter, de cuidar, de proteger, tá? E o que vocês vão fazer como atividade hoje, meus amores? Vocês vão fazer a página 181 do livro de Geografia, tá? Que vocês vão responder algumas questões a respeito da Constituição, tá? Por exemplo, a número 1. Você achou o texto da página anterior fácil ou difícil de ser compreendido? Cada um dá a sua opinião, mas é possível que vocês digam que ele é difícil, porque ele traz algumas palavras um pouco difíceis, tá? Mas se você achou fácil, maravilha! A número 2. Qual das alternativas apresenta um objetivo da Constituição brasileira? Marque a resposta correta. Defender o governo brasileiro? Será? Convencer as pessoas a cumprir seus deveres? Não. Estabelecer os direitos e os deveres de todos os brasileiros. E isso tem que estabelecer, tá? É isso que a Constituição faz. Então, marcaria a terceira opção. 3. Quais direitos sociais são citados na Constituição brasileira? Escreva pelo menos 5. E aí, você consegue lembrar? Nós poderíamos citar a educação, a saúde, a alimentação, a segurança e também moradia, trabalho, lazer, tá? Vocês escolhem aí, tá bom? De acordo com o texto, responda às atividades. Os direitos sociais citados na Constituição valem tanto para os moradores do campo para os moradores da cidade? E aí, vocês acham que tem diferença entre os do campo e da cidade? Não, é válido para todos, tá? É uma só para todos, não tem diferença. Ou pelo menos não é para ter, tá? Na sua opinião, esses direitos sociais são importantes? Explique a sua resposta. Sim, né, amores, são importantes, com certeza, né, para ajudar a administrar e a cuidar do nosso país. Existe um auxílio que, por exemplo, as mulheres grávidas têm direito quando você está trabalhando regularmente, né, em algum lugar, e você paga o INSS. Existe uma previdência que quando a mulher engravida, ela tem um prazo, um tempo de 6 meses para ela cuidar do neném, tá? Então, o valor do salário da mãe é pago pelo governo, tá? Então, veja, é uma assistência, uma ajuda bacana, né? Pensando que a mulher precisa tirar esse tempinho para cuidar da criança, né? Não só a mulher, né? A família ali precisa se dedicar, mas principalmente a mulher, né? Por conta da amamentação. Tá bem, meus amores? Então é isso. Eu espero que vocês consigam realizar essa atividade facilmente, tá? Beijinhos!